O tema de hoje, para o nosso estudo, é o capítulo 10, o 10º capítulo, da segunda parte, que vai falar sobre a ocupação, das ocupações e missões dos Espíritos. Esse é o início do capítulo, teremos 3, 6, 7 perguntas e as suas respectivas respostas. Antes da gente abordar diretamente esse tema, da ocupação, das ocupações e missões dos Espíritos, gostaria de fazer algumas observações em relação a esse tema, tendo em vista que quando nós falamos da segunda parte do Livro dos Espíritos, estamos versando sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que para nós é o mundo original. A doutrina espírita, ela nos traz algumas grandes novidades. E a primeira delas, ou melhor, eu não diria a primeira, mas uma delas é que o mundo original, independente do mundo material, é o mundo dos espíritos, do qual todos nós pertencemos. Essa tese, ela diferencia-se das religiões tradicionais, porque nas religiões que muitos de nós tivemos a experiência ainda nessa encarnação, a vida começa a partir do momento em que há a concepção, mas o espírito ele é criado naquele exato momento. De tal forma que ele chega na Terra a primeira vez, sem marcas passadas, sem vínculos com a família presente, nem com as pessoas que ele cruza durante seu processo existencial. A doutrina espírita, a seu turno, nos fala da perspectiva de um Deus soberanamente justo e bom, dessas leis que foram criadas, que são imutáveis, tanto quanto o próprio Deus, e o espírito que nós somos teve a primeira experiência de encarnar, de entrar na carne, sendo obviamente criado e saído da mão simples, saído da mão do Criador simples e ignorante, e tendo a necessidade de passar por estágios, etapas, onde nós vamos apreendendo conteúdos que estão relacionados à vivência dessa lei divina. Obviamente, de maneira lógica, passamos a compreender que nós não conseguimos, numa única existência, captar, desenvolver o potencial de virtudes que todos nós temos pelo fato de termos saído da mão do próprio Criador. Então, esta situação nos coloca de uma forma lógica o outro conceito, que além de encarnar, Allan Kardec agora nos traz o conceito de reencarnar. Porque se em uma única existência nós não atingimos a meta, ele próprio pergunta aos espíritos, ora, o que de fato então tem que ser feito para que se atinja? E os espíritos falam do voltar à carne. Então, de fato, quando nós retornamos, que é o nosso caso aqui, porque diante do que a doutrina nos traz como cenário, poucos, ou melhor, nenhum de nós aqui está na primeira reencarnação. Já temos uma história pregressa, bastante extensa, de tal forma que quando nós retornamos, trazemos conosco o nosso pecado original. Que, diferentemente do que as religiões tradicionais também traduzem, o pecado original seria aquela perspectiva que nós temos de que cada momento de reinício, que é esse que todos nós tivemos quando bradamos a nossa chegada numa maternidade ou algo parecido, nós trazemos conosco o nosso pretérito. Já vem na mala da nossa consciência, das nossas ações, tudo aquilo que já foi impresso de tal maneira que iremos dar continuidade ao romance das nossas existências. E Alisson, por que você está batendo nessa tecla? Porque nós iremos visitar 2 conceitos fundamentais para que venhamos a estudar essas questões. É preciso relembrar algumas coisas, porque a doutrina ela é um corpo. De tal forma, quando nós pegamos uma fatia, um recorte, caímos num grande risco de simplesmente fazermos uma interpretação equivocada, porque para aquele recorte existir, houve algo pregresso, anterior, que nos forma a base, bem como nos apresenta outros assuntos mais adiante. Então, nós voltaremos em breve a 2 tópicos importantes para entendermos a ocupação dos espíritos. E é muito comum, quando nós lemos o capítulo 10, que lemos a ocupação dos espíritos, nós falamos de uma realidade extra nossa personalidade. É a ocupação dos espíritos, não é nossa. Como se nós não fôssemos espíritos.
Então é importante que a gente compreenda que mesmo nessa segunda parte do Livro dos Espíritos, as informações que nos falam sobre essa realidade espiritual versam diretamente sobre a nossa realidade. Porque se, na perspectiva que os Espíritos trazem, a vida e no processo considerado morte, que é retornar à pátria, é apenas uma mudança de vibração, de tal forma que o que nos diferencia dos espíritos que estão, né, do lado de lá, vamos usar esse termo, nada mais é do que o escafandro celular, do que essa roupagem física. Mas as leis que regem a vida no mundo espiritual, as potencialidades do espírito, elas de alguma forma encontram-se em potência na realidade de todos nós encarnados. Então, quando nós falamos de ocupação dos espíritos, de alguma forma versa sobre a nossa ocupação também. E para que a gente veja que isso é fato, nós iremos voltar um pouquinho, quando Allan Kardec vai perguntar aos luminares, no capítulo 3º da segunda parte, sobre os objetivos da encarnação. Eu preciso vir a essa questão para que a gente consiga destacar alguns assuntos, para quando lá na frente voltarmos para as perguntas relacionadas ao tema da noite, a gente consiga compreender com mais clareza. Mas Allan Kardec pergunta a eles qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Isso é a questão 132. Então Allan Kardec queria saber por que se entra na carne. Ele não falou reencarnar, ele falou em encarnar, entrar na matéria, na carne. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Primeira coisa que gostaria de destacar é que Deus impõe. Parece que há um desconforto quando a gente escuta essa palavra de imposição, porque toda vez que fala em imposição a gente não gosta muito. Mas está muito claro que de fato é uma lei divina. E na hora em que há lei, essa lei ela não se corrompe. Eu não quero reencarnar, vai. Eu não quero encarnar. Esse é um método, é um mecanismo utilizado para a nossa evolução. Por isso ele impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E aí ele faz alguns comentários e mais adiante ele diz assim: visa ainda outro fim a encarnação. Ou seja, além de chegar à perfeição, ele visa outro fim. Qual é o outro fim que ele está falando? O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vejamos qual é o outro objetivo da nossa encarnação. Porque quando a gente pergunta, na maioria das vezes, o Espiritismo diz o quê em relação a encarnar? E até mesmo reencarnar, para evoluir. Não, esse é o primeiro objetivo. Há um segundo. E é bom que a gente guarde esse segundo, porque tem a ver com o nosso tema de daqui a pouco. O segundo item, o segundo objetivo é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. A parte que lhe toca na obra da criação. Traduzindo de alguma forma, todos nós temos uma parte neste processo da criação. Logo, somos co-criadores. E isso é interessante, de tal forma que ninguém veio à Terra de férias. Pode até aparecer, mas não é real. Porque além do processo da nossa própria evolução, nessa evolução, o outro objetivo é contribuir, colaborar para que essa criação se materialize e se execute. De tal maneira que este cenário que nós encontramos aí fora, ele é criação de uma coletividade. Mas não para por aí, ele continua. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E mais uma vez encontramos um termo-chave. Ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo,
um instrumento. Qual é o instrumento? O corpo. Para agora no mundo, daquele ponto de vista, né, cumprir as ordens de Deus. Então vejamos. Para vir à Terra, nós iremos ter, primeiro objetivo, o processo evolutivo. O segundo objetivo, colaborar nessa criação da obra divina. Temos uma missão. Para que isso aconteça, a gente toma um corpo que está relacionado à escola na qual nós estamos matriculados, que é a escola chamada Terra. A farda para essa escola é o corpo físico denso, como esse que nós estamos vestindo. E a partir daí, nós precisamos, de alguma forma, obedecer a essa ordem divina. Veja que interessante. Alisson, por que você acha interessante? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai classificar o nosso planeta como um planeta de provas e expiações. E a característica fundamental de um planeta de provas e expiações nada mais é do que a fuga da obediência ou a fuga às ordens divinas. Essa é a característica fundamental de um planeta de provas e expiações. Somos todos nós que viemos à Terra para ser colaborador neste processo, mas ao invés de seguirmos e cumprirmos a vontade divina, nós simplesmente optamos por seguir a nossa própria vontade. Então, compreendendo esse contexto, vamos agora para a ocupação dos espíritos, porque Allan Kardec conversava com eles e percebia, de certa forma, que essa realidade da Terra é de fato um rascunho do que acontece na espiritualidade e não o contrário. Isso é importante que a gente tenha essa consciência. A Terra, e esse contexto que a gente vive de coletividade, é um rascunho do que acontece no mundo espiritual. Então vejamos a ocupação dos espíritos. Alisson, por que você está frisando isso? Porque se a realidade do espírito ela é única, no sentido de que, ora, nós nos encontramos na erraticidade, esse termo erraticidade é o local onde nós aguardamos uma outra reencarnação, é o período que a gente passa no mundo espiritual aguardando voltar. Esse local a gente chama de erraticidade, esse período, esse local é erraticidade. Então, esse período que a gente passa, obviamente vai estar relacionado, né, com aquilo que a gente elege como sendo gosto, tendências e vivências da nossa parte. A realidade ela é uma só. Por isso que na doutrina espírita nós não acreditamos em várias vidas. Quem acredita nisso está na doutrina errada. A gente só acredita em uma única vida, que é a vida do espírito. Agora, existências, a gente tem algumas. Então a gente entra e sai da existência, mas a vida é a do espírito. Ora, nós estamos nesse cenário terreno, ora, nós estamos libertos dessa matéria. Até aí, ok? Simples, não é? Fácil demais. Muito bem. Com o que é que nós nos ocupamos? Na Terra, com o que é que a gente se ocupa? Se a gente fizer um passeio rápido, de segunda a sexta, em horário comercial, a gente está trabalhando. Muito bem. Né? O horário do almoço, a janta, no final de semana só são 2 dias praticamente, e a gente ainda encontra tempo para fazer coisa errada. Né? E o interessante, o que nós estamos querendo trazer, é que aquilo que nós nos ocupamos aqui como sendo a meta existencial, o lado mais importante da nossa vida, o que a gente considere sendo mais importante, é de fato o que nos impulsionará no mundo espiritual a termos um encontro com indivíduos, com grupos de espíritos que se afinizam com o mesmo gosto que nós temos. Então, quando a gente falar de ocupação dos espíritos em missão, existe um roteiro, existe uma meta. E é necessário que a gente conheça essa meta para que, de certa forma, possamos exercitar agora aquilo que precisaremos vivenciar para o nosso melhor do lado de lá. Então ele pergunta lá aos espíritos, depois de entendido que a gente ajuda, né, na questão da cocriação
e fazer a parte que nos cabe na obediência a essa lei divina, Allan Kardec pergunta aos espíritos, começando de maneira muito peculiar, alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Porque a essa altura do campeonato ele já tinha percebido o objetivo da encarnação, bem como a tese da reencarnação, que o espírito volta para progredir, para evoluir, mas para fazer a sua parte no contexto dessa criação. Ou seja, todos nós temos uma tarefa a desenvolver na Terra. Então, essa tarefa, de alguma sorte, como narra a resposta que nós lemos há pouco, os espíritos dizem a Allan Kardec que, cumprindo com a parte que nos toca, nós estaremos também evoluindo. Então, processo de melhoramento. Então, ele diz assim, olha, alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Ele não faz mais nada, não. É só se melhorar mesmo? Tem mais nada para os espíritos fazerem? E eles respondem, concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Vou repetir. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Agravou-se um pouquinho a situação. Porque a resposta está dizendo que, de fato, eles concorrem para esse auxílio, né? Para a harmonia do universo, e executam a vontade de Deus. Olha que beleza! Os espíritos, lá eles, não, nós. Quando nos encontramos despertos, o nosso papel é fazer a vontade desse Deus. E nos tornamos ministros. Agora pensa na relação de ser ministro da divindade. O que é que um ministro faz? Vejam lá com quem vocês estão comparando. Eu estou falando do cargo. Não vão falar de pessoas, que a gente aqui não está fazendo nenhum tipo de análise de ninguém. A ideia é simplesmente compreender que o ministro está vinculado ao seu senhor, ao presidente, ou quem quer que seja acima, que vibre na mesma ideia e execute aquilo que vem de cima. Então nós temos um papel fundamental. E muitas vezes agimos, que é o mais interessante, como se as coisas acontecessem à revelia da nossa vontade, quando nós somos, de fato, agentes modificadores da realidade, não só de um contexto geral, mas do nosso próprio contexto, num primeiro momento. Mas Allan Kardec, não satisfeito, continua. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Quando eu li essa questão, fiquei mais feliz. Porque deu para perceber que na posição de ministro ainda consciente, particularmente eu não me encontro. E eu pensei nisso, rapaz, ele não vai perguntar dos imperfeitos, não, e vem dos imperfeitos. Então, será que a gente tem alguma função? E aí ele diz, todos têm deveres a cumprir. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então vejamos. Essa questão ela é interessante, porque todos nós temos deveres a cumprir. Se nós lembrarmos do objetivo da encarnação, qual é o maior dever que nós temos? Evoluir vai ser a consequência. Mas o mecanismo qual seria? Qual o maior dever que nós temos a cumprir? Vivenciar que lei? Pode ser o amor. Mas o que é que a resposta dizia lá atrás? A lei de quem? A lei de Deus. Muito bem. O nosso maior dever a cumprir é viver a lei de Deus dentro do nível em que a gente consegue. Porque ele está perguntando aqui dos imperfeitos. Mas observe que nós temos uma meta. Eu não consigo viver tudo aquilo, mas eu já posso dar um passo melhor. Então não há ninguém que aqui esteja que não tenha a possibilidade de ajudar, de esclarecer, de fazer algo já dentro da realidade de Deus. Mas isso implica um outro problema, que nós iremos nos deparar quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, quando de maneira batida, e nós estamos já
cansados dessa leitura, de certa forma, quando diz que as chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Engraçado, viver a vontade de Deus é o nosso maior dever. Mas o egoísmo é o oposto. E o orgulho também. Porque é você viver a moda do que nós achamos que é certo. E quando olhamos para esse contexto em que todos nós estamos imersos, perceberemos que essa grande problemática que se passa é porque nós nos tornamos seletivos quanto àquilo que de fato é lei divina e não é. E ocupamos o nosso tempo, nesse pouco que nos sobra, para ao invés de adiantarmos-nos nesse processo evolutivo, mas de fazermos a nossa vontade. Eu falo muito em palestra que na época em que eu evangelizava, as crianças na hora do Pai Nosso falavam que seja feita a minha vontade. E eu achava bacana porque pelo menos eles eram honestos, porque a gente faz, seja feita a vossa, mas se puder ser a minha é melhor. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? A vossa, né? A nossa. Exato, a nossa. Então vejamos, na hora em que eu utilizo do meu conhecimento para fazer uma distinção do que é válido do que não é válido, ao invés de eu passar para um processo de uma aceleração na evolução, eu crio um impedimento. Porque eu não vivencio a minha parte nesse processo da encarnação. Eu deveria caminhar e eu travo essa caminhada, porque eu simplesmente optei por compreender que aquela lei moral, ela não me atinge, ou que praticamente ela está ultrapassada. Esse é o nosso desafio. Mas ele continua, ele não para por aí não, Kardec vai adiante. Tem atribuições especiais cada espírito? Cada espírito tem sua atribuição especial. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Então, na verdade, cada espírito, em sua condição de crescimento para Deus, ele tem um compromisso dentro desse quadro. Mas é algo muito, muito importante que a gente possa refletir. Porque nos passam questionamentos, sim. Quem de nós não passa? Vejamos. Por que, Alisson, você está dizendo isso? Quando eu olho para um espírito obsessor, todo mundo sabe que é um espírito obsessor? É aquele que, no mundo espiritual, nos reconhece como um inimigo de outrora, ou alguém que lhe serve aos desejos materiais. Então eu posso ter feito mal a alguém no passado, e esse alguém agora no mundo espiritual não me perdoou pelo mal que eu fiz, e vem me cobrar pelo erro do ontem. Então isso serve como um processo obsessivo, ele quer se vingar do erro que eu cometi ontem. Mas há situações outras em que eu me coloco em determinados vícios, que esses espíritos comungam com o vício e me utilizam como ferramenta para viver novamente. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de beber e de fumar. Haverá perto de mim espíritos que bebem e que fumam, utilizando-se do meu fluido, dessa minha experiência sensorial para continuarem no vício. Esses espíritos, por sua vez, a gente cabe uma pergunta. Esses espíritos, por um acaso, têm alguma função, a não ser perturbar? Por isso que eu digo que o viés filosófico da doutrina nos abre a mente para começarmos a fazer algumas costuras, que eu posso afirmar que dentro do tempo que temos não conseguiremos fazer toda, mas ao menos abrir a mente para percebermos que se cada um, no nível que se encontra na criação, tem uma função nesse universo, e em especial na escola em que nos encontramos, que é a Terra, a gente tem que focar na nossa realidade, esses espíritos também devem ter uma função. Em tese seria a mesma nossa, de obedecer à lei divina.
Mas no momento em que eles fogem à lei divina e vivem o egoísmo ao ponto, e o orgulho ao ponto de terem sido lesados e não perdoarem, agora eles perseguem. Vejamos o interessante. Particularmente eu passo a sofrer a obsessão como um fenômeno, entre aspas, punitivo, porque eu plantei isso no ontem. Então a função desse processo obsessivo não é um castigo, mas é a dor que provavelmente me despertará para que eu saia do marasmo do equívoco e parta em direção à evolução em que eu preciso. Vou traduzir num exemplo mais claro. Passo a sofrer consequências, por exemplo, físicas. Porque o processo obsessivo, quando ele se mantém durante muito tempo, nós sabemos que vai apresentar sintomas. Esse indivíduo apresenta sintomas. Vai ao médico, faz exame daqui, faz exame de acolá. O máximo que o médico vai dizer, deixe de beber, que não faz bem. Mas continua sentindo toda a problemática. Eis que encontra alguém conhecido e diz assim, vá ao Jefa. Faça uma orientação, mas rapaz, negócio de o que é o Jefa? Não, é um centro espírita. Rapaz, eu tenho medo danado de ir para centro espírita. Vá que não tem nada demais lá não. Tem certeza? Tenho. Vamos comigo? Eu vou, eu lhe levo. Eu não sei se é a história de alguém aqui, mas muita gente vem trazida por amigos. E aí nesse cenário vai ser feita uma orientação. Olha que interessante. Aí se pede uma orientação. Aí os espíritos solicitam que o indivíduo agora passe a compreender a sua realidade de espírito, que os vícios que ele traz servem como um imã que atraem outros espíritos, e ele agora decide despertar e mudar a sua conduta. Passa pelo tratamento e agora ele modifica. Então vejamos que a obsessão em si, ela não é boa. Mas quando nós olhamos a essência, o resultado final será despertar o indivíduo através do fenômeno da dor, que nós não precisávamos porque tínhamos outro caminho, mas nós somos tardos. E perceberemos que aquele espírito obsessor, ao final, foi uma ferramenta divina que não precisava que fosse esse espírito, mas acabou sendo uma ferramenta divina para que nós pudéssemos voltar ao eixo, à nossa linha de conduta que deveríamos ter adotado antes. Então, cada um, na sua condição, pode contribuir. Alisson, você quer dizer que eu devo ser obsessor de alguém? Não. Não, você deve ser aquele que vai levar o Jefa. Não que vai perturbar ninguém. Mas percebendo que nós temos, sim, a oportunidade de, nessa ocupação, dar um tempo para essas coisas do Espírito. Allan Kardec continua na questão 561. São permanentes para cada um, vejamos, são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. Rapaz, complicou. Vou falar de novo. É porque tem um conceito aqui na pergunta que, mais uma vez, a gente vai ter que voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos para lembrar. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham nas ordens das coisas. Ou seja, você faz parte de uma classe e existe para aquela classe determinada função. Quando fala de classes, o que é que ele está querendo dizer, gente? Alguém lembra, não? Allan Kardec, ao conversar com os espíritos, através dos diversos médiuns, ele percebeu que haviam grupos de espíritos que se afinizavam em determinadas características. E ele divide esses espíritos apenas de uma maneira pedagógica. Ele classifica esses espíritos de uma forma pedagógica só. Não é que haja, de fato, essa classificação inflexível, mas ele faz para que a gente consiga perceber que nesse mundo que nós vivemos, estamos cercados de espíritos dos mais diversos. E alguém pode perguntar, mas Alisson,
Por que essa quantidade tão grande de espíritos, com características tão diferentes? Aí eu faço só um exercício rápido. Olha para o grupo do salão aqui. Quantas pessoas distintas, com gostos, tendências e objetivos diferentes. Só aqui nós temos um grande grupo que forma tipos de espíritos que podem se abrigar em pequenos conjuntos. E foi isso que Allan Kardec fez. Então a gente sabe que tem espírito da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem. E dentro dessas ordens vão ter as classificações dos espíritos. Lembrando que a terceira ordem é dos espíritos imperfeitos, da segunda ordem dos bons espíritos e a terceira ordem dos espíritos puros, que ainda não nos encontramos lá. E aí quando a gente vai ver a subdivisão, eu anotei que eu já não lembrava, era classe dos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores. Quando você vai ouvindo, você vai, mas eu conheço muita gente que é perturbador. Pronto, esse é o espírito perturbador. Porque ele classifica os espíritos. Mas não esqueçamos que esse espírito amanhã estará encarnado. E trará consigo as suas características. Esse é o item. Então, será que existem tarefas de fato em cada um desses grupos? Eles respondem. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. Então, nós, de alguma forma, passamos por todas essas ordens. Começamos como espíritos imperfeitos e, a partir dali, nós seguimos. Há uma classificação de tarefas em cada qual, de certa forma, há, que ele não destrincha para nós. Mas é muito difícil que um espírito imperfeito, ele consiga a mesma coisa que um espírito puro. E isso é lógico. E eu gostaria de trazer um exemplo para percebermos a tarefa de cada um desses nesse cenário que nós estamos vivendo. E eu estou falando desse cenário espírita agora. Os espíritos imperfeitos, dentro do grupo que a gente viu, existe uma classe dos perturbadores e dos batedores. Prestemos atenção. No grupo dos imperfeitos, existe uma classe de perturbadores e batedores. O nome está dizendo, batedores. O que é que eles gostam de fazer? Bater. Mas na gente, não. Pancada na porta, você ouve barulho dentro de casa, e etc, etc. Mas, rapaz, um espírito desse faz alguma coisa de útil nessa ordem. Aí o livro dos médiuns vai trazer de maneira muito clara. Vejamos a interação, como é importante a gente ter essa perspectiva, mesmo na realidade desses espíritos. Fala lá no livro dos médiuns que muitas vezes os nossos mentores, ou aqueles responsáveis pela nossa família, percebendo que nós precisamos despertar para alguns compromissos no campo da espiritualidade, se utiliza de espíritos imperfeitos, batedores, para começar a produzir determinados fenômenos dentro de casa. E como nós somos corajosos por natureza, quando a gente começa a ouvir alguma coisa, a gente fica tranquilo, não é? Em especial quando a gente está só final de semana, viaja todo mundo, você está sozinho, para ir à noite de madrugada no banheiro, você pensa duas vezes, né? Com medo que você encontre alguém, olha ali, aí, tá vendo? Um jovem ali da nossa evangelização já. Muito bem, é isso aí. Aí você pensa, vou encontrar com o espírito. Mas, na verdade, não tem hora para espírito. Você pode ter medo em qualquer horário. Oh, brincadeira. Tenha medo não, que o espírito é só realmente sem matéria. Nós sem matéria. Mas vejamos. É exatamente o que eles falam no livro dos médiuns. Essa condição faz com que essa dor... Por que é uma dor, Alisson? Porque nos tira da zona de conforto. O mentor normalmente sabe quais são nossas dores
nossos pontos fracos, a nossa fragilidade e aquilo que pode nos despertar. Então o livro dos médiuns fala, se utiliza de espíritos imperfeitos batedores para produzir o fenômeno dentro da casa e o indivíduo procurar agora a resposta para aquilo ali. E ele descobre frequentemente, que também está lá escrito, mas isso é outro capítulo para outra palestra, que esses fenômenos acontecem normalmente quando há um médium na família. Pode ser na vizinhança, calma. Olha que interessante. É só uma prova de que cada um de nós pode colaborar, contribuir na condição em que a gente se encontra. Sigamos, que Allan Kardec não para aí. E ele comenta, comentário de Kardec. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Nós não temos como subir na escala evolutiva se nós não praticamos, não exercitamos a convivência, o desenvolvimento das nossas asas, do intelecto e da moralidade. Por isso a gente vai e volta, vai e volta. Na questão 562 ele continua, já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada, foi necessário voltar para aquela classificação, senão a gente não entendia. Então, já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhe tocam ocupações? O sonho de todos nós, chegar no paraíso, passar o tempo inteiro de férias, acordar e não fazer nada. E à tarde desfazer o que nós fizemos de manhã. E à noite voltar a repousar do cansaço de não ter feito nada durante o dia. Se possível, cercado em conforto e que os nossos desejos sejam executados da melhor maneira. Isso é um paraíso. Há uma amiga nossa, já falei isso também em outros tempos, Batista, ela dizia, meu filho, no dia que você morrer, eu irei na frente, que ela é uma senhora, como se houvesse ticket marcado, né? Mas levando em consideração, meu filho, eu estarei numa nuvem lhe aguardando e nós iremos passear na mesma nuvem o tempo inteiro. Ela é batista, disse isso para mim com muito carinho e eu já fiquei feliz, que eu digo, se eu estiver no umbral, alguém vai me pegar para me passear numa nuvem. Mas a gente pensou, imaginemos nós, esse cenário que nós temos de um reino, de um local de total desocupação. E isso é tão concreto, gente, é tão concreto que Allan Kardec, mesmo tendo toda a sua capacidade, obviamente, de refletir sobre todos esses conceitos e contextos filosóficos que a doutrina já apresentava, traz essa pergunta porque era a ideia vigente na época. Como ainda vige na cabeça de muita gente. De que esse local do paraíso, que quando a gente chega no grau máximo, você não precisa mais fazer nada. Porque você vai repousar. E fazendo um paralelo, mais uma vez, da vida do espírito com a nossa vida de espírito encarnado, pega uma gripe e passa 15 dias em casa, sem fazer nada. Sem internet, sem televisão. E aí você começa a passar mal, porque você não aguenta não fazer nada. Ou então faz uma cirurgia e o profissional diz a você, olha, vai passar aí 7 dias. Aí no primeiro momento você diz, que beleza. Tô, folgado. Quando chega no quarto, você está se sentindo bem, no quarto dia. No quinto, você já está na agonia. No sexto, idem. No sétimo, você já está pedindo clemência, doido para ir lá e fazer coisa errada. Porque o fato de não fazer nada é uma tortura. Nós não conseguimos, quando estamos em estado saudável, emocional, psicologicamente, fisicamente, não conseguimos achar que a felicidade é viver no eterno marasmo. Raros são aqueles. Acontece, Alisson, de ter? Acontece. E Kardec fala, pergunte, os espíritos respondem. Mas vamos ver se esses espíritos puros, eles de fato estão descansando.
Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Tu imagina na eternidade, não reencarna, não tem ninguém para discutir, não tem ninguém para aperrear, não tem nada para fazer, ninguém aguenta. É uma eternidade que ninguém aguenta. É uma punição, não é? Não tem aquela pessoa que você tem de vez em quando para aperrear. É bom, a gente acha ruim, mas faz uma falta às vezes. E a gente só sente a falta quando a pessoa sai de cena. Aí a gente, mas rapaz, até que eu gostava, né? Eu reclamava tanto, mas era bom, não é assim? Nós não gostamos da solidão. Mas aí Kardec continua. De que natureza, então, são as suas ocupações? Esses espíritos puros, então, se ocupam de quê? Já que são puros, não tem mais para onde, né, seguir em tese. Aí eles dizem, receber diretamente as ordens de Deus. Transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. A alegria deles é receber ordens diretas de Deus. Qual é a razão mesmo, o objetivo da encarnação? Obedecer a quê? Engraçado que os espíritos puros têm a mesma obrigação, entre aspas, porque para ele não é. Para eles é uma satisfação receber a ordem divina, levar para todo o universo e fazer com que essas ordens de fato aconteçam. Entendeu agora porque eles são espíritos puros e a gente ainda não? Porque quando se fala das leis de Deus, a gente vai falar das leis morais. E nem sempre essas leis morais, naquele momento, para a gente é bom. Estou falando em termos de escolha, viu? Eu não estou dizendo que a lei moral está errada, não. É porque nós não optamos por ela, porque preferimos o conforto moral em que nos encontramos. Daí nós elegemos, isso aqui é válido, isso aqui já não é tão válido assim. E assim a gente vai dizendo, ou então, veja, não é bem dessa forma, essa visão está muito radical. E assim nós estamos aqui no Jefa, em mais uma reencarnação. A diferença dos espíritos puros, que têm essa alegria em servir, em obedecer. Na 563, e ele diz, são incessantes as ocupações dos espíritos. São incessantes as ocupações dos espíritos, ou seja, não para, é incessante, está toda hora ocupado. Eu gosto que tem gente que pensa que vai descansar na espiritualidade. Uma pessoa uma vez me disse, eu fiquei angustiada quando eu descobri no espiritismo que quando eu morrer eu vou trabalhar. A pessoa disse para mim, eu não acredito, eu pensei que eu iria descansar. Mas eu descobri que eu vou ter que trabalhar e muito mais. Isso me gerou uma angústia. Olhando de forma, né, radical assim, fria. Incessantes, sim. Prestemos atenção. Atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Aqui eles chamam a atenção. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Eu queria fazer uma observação importante. Incessantes, sim. Atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Mas, Alisson, vivem pelo pensamento? É. E eu queria chamar a atenção. Um conceito que os espíritos trazem a Allan Kardec é que os espíritos são nada mais, nada menos do que os seres inteligentes da criação. Vejamos algo importante. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ele acabou de dizer que o próprio pensamento, eles vivem pelo pensamento. Mas em proporção, é através do nosso pensamento que nós avançamos ou estagnamos. E aí você diz, Alisson, seja claro, os seres inteligentes da criação são espírito. Todos nós aqui pensamos.
o nosso pensar em termos espirituais, quando eu penso, eu emito uma onda, e que no mundo espiritual essa energia ela se concretiza, de tal forma que há pessoas e espíritos que conseguem ler e ver a nossa realidade extramatéria. Do pensamento ele passa por um elemento transitório que une espírito a corpo, chamada de perispírito. E o corpo tem um mecanismo fisiológico que nós conhecemos, que é esse arcabouço cerebral e o seu sistema nervoso, que faz com que capte a vontade do ser pensante. Quem pensa? O espírito. Muito bem. Nós não conseguimos viver, eu estou falando agora viver no sentido de subsistência, de alimentar-se, de outros fenômenos fisiológicos que nós necessitamos. Nós não conseguimos viver de pensamento, mas é ele quem nos conduz. E nos colocará no mesmo patamar de um grupo de espíritos que vibram e vivem a mesma realidade do que pensamos. É por isso que a doença, quando se instala, ela não começa pelo corpo. Ela começa pelo pensamento, pelo espírito. Mas, Alisson, eu não pensei em ficar doente. De fato, ninguém fica aqui pensando em ficar doente. Mas a emanação do pensamento do ser eterno que somos, vejamos isso, cria uma onda vibratória que passa pelo elemento transitório de ligação, a ponte de ligação chamada perispírito, e atinge a matéria, desequilibrando o nosso sistema imunológico, abrindo brecha para a aquisição de doenças das mais diversas. Então a doença iniciou aqui, no pensamento. Como eles são espíritos já de alta envergadura, eles trabalham incessantemente, porque eles trabalham e vivem pelo pensamento. Nós só estamos criando a nossa realidade. Aí vem o tratamento, veja que interessante, aí vem para o Jefa, não que já tenha acontecido aqui, mas normalmente as pessoas vêm para o Jefa para fazer o tratamento, com problema físico. Ou até de um acompanhamento, né, de uma obsessão, de uma determinada situação, aí classifica o passe como sendo mais importante. Não, o passe trata do efeito. O passe trata do efeito. Reequilibra perispírito e corpo, e a condição da... Tem que assistir palestra pública. Ai, Pai Celeste, só vou chegar no final para o passe, porque o importante é o passe. Aí a gente vai ver algumas obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, inclusive, falando que durante a reunião pública, cirurgias espirituais são feitas. Mas, Alisson, e a palestra? A palestra nos dará a condição de atingir o elemento causal, que foi o pensamento destoante, foi o pensamento doentio. Então, veja como é importante o fato do pensar, do que nós ocupamos a nossa mente, ocupamos o nosso tempo, enfim. Então esses espíritos trabalham incessantemente, trabalham. E a gente já viu algo parecido. Quem vai para a Gênese de Moisés diz assim, ele mandou que a luz se fizesse e a luz se fez. A gente fica rindo e diz, mas é um absurdo um negócio desse, né? Ele simplesmente fez assim e a luz surgiu. Em termos de tempo, é óbvio que não foi milagre, vamos usar esse termo, não foi instantâneo. Mas foi através do pensamento mesmo. Foi a força do pensamento. E as informações dos espíritos é que quem construiu esse orbe, repito, o sistema solar, foi Jesus. Recebendo ordem direta de Deus, porque ele é espírito puro. Então ele realmente, faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas, rapaz, então quer dizer que naquela ali de Moisés o negócio tem lógica? Tem. O conhecimento espírita nos dá a base para entendermos que a força do pensamento
de um espírito crístico daquela envergadura produz ao ponto da gente ver essa beleza. Era a ocupação de espírito puro. E Kardec continua. Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dá-se-á, entretanto, a mesma com os espíritos inferiores? Ou seja, os espíritos inferiores também, estão nessa? A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? O Espírito pergunta a Allan Kardec. Cada um dentro da sua realidade, obra, executa aquilo que lhe tem condições. E aí Kardec, ainda agoniado, vai lá e pergunta, haverá espíritos que se conservem ociosos? Porque a mente dele era, de fato, inquieta. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente percebe o quão inquieto era o pensamento de Kardec, porque na hora em que os espíritos respondem, ele filosofa em cima e vai em pontos cruciais. Então há pessoas ociosas, e ele via que há. E essas pessoas nada mais são do que espíritos encarnados. Então ele pergunta logo subsequente, haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? E os espíritos respondem, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente, como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornarem-se úteis. Interessante. A gente percebe que sempre a finalidade é se tornar útil. E nós gostaríamos, para concluir as perguntas e respostas de hoje, é que nós pensemos que esses espíritos no qual Allan Kardec quer tirar a dúvida, ou ele tira essas dúvidas, versam diretamente sobre cada um de nós. Se essa realidade de ser útil está no patamar do entendimento desse espírito, a pergunta que gostaria de deixar para refletirmos é, dentro da nossa condição de conhecimento que temos da doutrina espírita e do Evangelho, qual já deveria ser o nosso papel na encarnação? Qual a nossa ocupação, de fato? Porque, infelizmente, muitas vezes utilizamos desse conhecimento para nos colocar em patamar diferente daqueles que nos cercam. Ou utilizar como durante muitos anos se utilizavam aqueles doutores da lei que conheciam a lei para subjugar. Só não esqueçamos que nós conseguimos fugir aos olhos de todos aqueles que nos assistem materialmente. Mas a lei divina, ela não se corrompe. E as consequências advêm. E a maior prova que essas consequências advêm é que ao invés de nós todos aqui já estarmos em patamares mais avançados, ainda nos encontramos nesse processo de reencarnação e olhando para o cenário das nossas vidas, percebemos situações que nos são dolorosas. Ainda. É porque as nossas ocupações, elas não foram úteis o suficiente relacionadas ao objetivo das nossas encarnações. O tempo urge, a reencarnação é algo sagrado, porque não temos a nossa disposição a todo tempo. E segundo o próprio Evangelho, nós iremos prestar contas da nossa administração. Essa administração é dos recursos que nos foi oferecido e outros que foram conquistados no campo do intelecto. Estou falando do agora. Porque eu recebo aquilo que é ajustado na minha atual existência.
o corpo certo, a família certa, a condição socioeconômica certa, mas dentro desse espaço, o meu livre-arbítrio me impulsiona. E agora eu posso adquirir conhecimento, avançar. Daí o que estamos falando, daquilo que nos é ofertado e aquilo que é conquistado durante esse processo. E na medida em que a gente adquire, a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, na medida em que nós já temos ideia desse cenário que nos espera e que já vivemos envolvidos, que é agora com os espíritos que nos cercam. Os nossos gostos, as nossas tendências respondem pela ocupação que damos a essa missão de ministros que nós temos. Os espíritos puros, como ministros diretos, obedecem e fazem e têm prazer em viver a lei de Deus. E nós? O que estamos fazendo dessas leis? Fica então esse pensamento, e repito, sempre que estivermos estudando o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, que é a segunda parte do livro dos espíritos, estaremos versando sobre a nossa própria realidade. É de onde viemos e para onde retornaremos. Que ocupemos o nosso tempo da melhor forma, construindo o futuro que nós tanto desejamos. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.